Olá, amigos, bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Falamos sempre que não é um programa, é um treinamento semanal, é uma mentoria semanal, porque levar vocês a alcançarem os grandes resultados é o maior projeto desse programa, o que nós buscamos sempre, que é levar informações precisas para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Aproveitando para agradecer a todos vocês que estão nos seguindo nas redes sociais, André Pimentel Sucesso no Instagram e no YouTube também, André Pimentel Sucesso. A nossa audiência cresce semanalmente, mais de 5 milhões de pessoas assistindo ao nosso programa nas diversas emissoras, streams, aplicativos. Muito obrigado, realmente. Hoje nós temos uma convidada especial aqui, que é a Glícia Siqueira. Tudo bem, Glícia? Tudo. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos falar muito do mundo financeiro nas empresas, tá? A Glícia, ela é empresária, contadora, ela é da empresa Resolutiva Financeira. Nós sempre falando no nosso programa, nos nossos treinamentos semanais, nas nossas mentorias semanais sobre a área empresarial. E sempre estamos trazendo uma pessoa da área do desenvolvimento humano ou da área empresarial para trocar essa ideia aqui com vocês, levar mais um pouco de informações precisas para vocês. E a Glícia, ela trabalha como contadora, ela tem a Resolutiva Financeira, ela tem um sistema que é o BPO financeiro nas empresas, fantástico o trabalho dela, inclusive recomendo que todos, quando precisarem de um sistema, não é nenhum sistema, né, Glícia? Não. É uma ferramenta que ela vai explicar o que é o BPO financeiro. Procure a Glícia, que no final ela vai deixar os contatos dela. Glícia, a primeira pergunta é: o que é o BPO financeiro e como funciona na prática? Uma excelente pergunta. No Sul e Sudeste, essa sigla é super comum. BPO financeiro nada mais é do que a terceirização de qualquer serviço. Hoje é muito comum o BPO financeiro como a contabilidade, que em muitas empresas é uma contabilidade terceirizada, o marketing é terceirizado. Então eu trago essa proposta para o Ceará, para Fortaleza, para que as empresas terceirizem o setor financeiro, porque sim, a gente consegue terceirizar e fazer com que as empresas de autônomos, pequenos e médios empresários consigam ter um serviço de qualidade com os números reais para a sua empresa. É como eu falei, é um sistema, é uma ferramenta que você vai utilizar porque é terceirizado. Pensa bem hoje. Em algumas empresas tem 10 pessoas no financeiro. Na sua empresa agora que você está assistindo o nosso programa, tem 10 pessoas no financeiro. Com o BPO financeiro, que ela falou que está em Fortaleza, mas pode atender o Brasil todo, não é Sim, isso? eu tenho clientes de São Paulo, eu tenho clientes do Espírito Santo. Não existe fronteiras para trabalhar com BPO, porque o meu serviço ele é online. Digital. O digital liberta, né? O digital liberta. Então, o que que acontece? Você vai montar uma empresa hoje, vai ter 10 pessoas, você vai ter 2, porque o BPO financeiro faz o que as outras 8 pessoas fazem. E pode ter certeza, o custo é muito melhor, tá? Não estou querendo desempregar ninguém, muito pelo contrário, tá certo? Mas nós, dentro do atual momento do mundo digital, com o que você puder reduzir de despesa e transformar isso em preço de produtos para o seu cliente, você vai ter um resultado bem melhor. Quando você tem pessoas capacitadas, nós falamos aqui, Glícia, no nosso programa sempre, procure um especialista. Procure um especialista. Para de fazer gambiarra na sua empresa. Não, tem um amigo meu que tem uma padaria ali, ele entende de tabuada, ele vai resolver o problema financeiro da minha empresa. Fui longe agora na tabuada, né? Eu quis buscar bem lá atrás mesmo, que é para vocês entenderem. Procure um especialista, procure alguém que entenda da área, alguém que vá lá e resolva. As pessoas falam para mim assim na consultoria no Instituto Pimentel, né? Pimentel, é muito caro uma consultoria. Pimentel, BPO é muito caro. Aí sabe como é que eu respondo? Caro é fechar uma empresa. Exatamente. Caro é exatamente fechar uma empresa. Que
Você entende bem disso, né? É muito importante o que você colocou. Muitos empresários pensam que você colocar um estagiário ou contratar um auxiliar para cuidar do seu financeiro vai resolver os seus problemas. Mas deixa eu contar que não vai, Pimentel, porque muitas vezes precisa de um especialista, Pronto. precisa analisar. O financeiro não é 2 mais 2, é entender o porquê 2 mais 2 e o que fazer com esses números. E só um especialista vai conseguir te ajudar. Você agora tocou num ponto-chave. Lá no Instituto Pimentel, na área da consultoria, porque lá nós ministramos palestra, curso, treinamentos, processo de coaching, mentoria. Temos a área do programa da TV também, dentro do Instituto. E as pessoas falam assim, André, mas como é que funciona a consultoria? Você vai lá e diz o que tem que ser feito? Não, não é isso. Nós mostramos o caminho realmente de como resolver aquela situação. A entrega de números financeiros, vários técnicos fazem. Agora, o caminho para resolver aquela situação, o especialista faz. Tá certo? Porque eu posso pegar hoje e fazer uma DRE para um cliente meu, tá aqui a sua DRE, seu resultado tá ruim, viu? Seu resultado não tá bom não. Sim, e como é que eu transformo isso? E o que fazer? Eu falo sempre que, quando você vai em um médico, ele fala para você assim, olha, você precisa fazer um hemograma completo. Aí passou lá 20, né, tipos de exame para ser feito no hemograma, você tirou 15 tubos de sangue, quando você entrega para o médico, ele disse, e agora? E agora? Tem até uma brincadeira na internet, que o médico, no começo da vida profissional dele, aí o cliente chegou lá, o paciente, e ela é alérgica dos 2 remédios que mais se usam, né, que é Essa de pirou. exatamente. Aí travou ele. Aí ele falou assim: "Pega lá na frente, seu receituário e volta aqui". Nesse indo lá e voltar, ele perguntou para o Google: "Google, qual o remédio caseiro que eu posso dar?". Depois ele passou um chá para a mulher. Entendeu? É isso que você quer? Você quer um chá? Você quer um paliativo? Você tá certo também, porque, tá certo de qualquer maneira. Você quer um paliativo? Você está certo. Continua fazendo o que você está fazendo. Tá dando resultado? Não. Não quer mudar? Continua. Quer mudar? Tá aqui a solução. BPO financeiro. Eu estou falando da área financeira. Glícia, e de que forma esse serviço pode transformar a rotina de um empresário? Isso vai dar para ele mais liberdade de horário, que é muito importante. Ele pode, tipo assim, ele vai estar de manhã, ele não chegou na empresa 10 horas da manhã, ele não chegou ainda, mas ele pode falar contigo 11 horas da manhã, porque ele não tem aquele funcionário que ele teve que buscar, que o funcionário adoeceu. Como é que funciona esse serviço e como ele transforma realmente a rotina de um empresário? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eu lhe dissesse que eu lhe vendo tempo, você ia querer? Não. Não ia querer mais tempo na sua agenda? Ah, tempo na minha agenda, Tempo, para mim tá. tempo. Pensei que fosse vender o seu tempo. Não! Se eu lhe dissesse assim, todo mundo de 8 a meio-dia, certo? Certo. Se eu dissesse que eu lhe dou mais 2 horas nesse É horário, excelente. pronto. Tempo você não consegue mensurar valor. É isso que eu também ofereço. A Resolutiva Financeira oferece tempo, porque o BPO ela oferece tempo para o meu cliente, para o meu parceiro. Na hora que a gente oferece tempo, a gente tira o empresário da operação, que ele vai deixar de anotar na caderneta, e ele vai ter tempo para fazer o que ele tem que fazer, que é fazer a empresa crescer, tá? Então essa é a sua primeira Ele ir pro estratégico, né? Isso, ele sai do operacional e ele vai para o estratégico. Então, ele vai fazer com que a empresa cresça, ele vai pensar para a empresa crescer. Então, a gente já oferece tempo. A gente também oferece tranquilidade para ele, porque na hora que ele contrata um especialista, ele já entende que ele vai fazer com que ele vai contratar pessoas para que transforme números em realidade, para que ele tome decisões assertivas sobre aquilo. A gente vai tomar conta do contas a pagar, contas a receber, a gente vai verificar a inadimplência, a gente vai verificar ticket médio, a gente vai verificar tudo que o financeiro precisa ser verificado. E eu digo que o nosso trabalho final é a DRE, que hoje em dia muitos empresários nem sabem o que é essa sigla tão importante para a empresa. Então, além de dar tempo, tranquilidade, a gente ainda consegue ofertar a DRE, que é para saber se a empresa está dando lucro ou não. Importante, quando você perguntou se é tempo, né, que vender tempo, eu entendi tempo de um funcionário, que às vezes o funcionário chega, todo mundo trabalha 8 horas, o que é que você vende para a empresa? Tempo.
não quero o seu tempo, eu quero os seus resultados. Isso. Tá? Eu não quero o seu tempo, eu quero os seus resultados. Eu digo para todos os funcionários, colaboradores de empresa, tudo isso, eu falo, quero resultado. Porque para mim existe um termômetro bem simples na vida: resultado e sucesso. Ok? Porque as pessoas, você está nas empresas, ele fala, não, mas a minha empresa é boa, o produto é muito bom, maravilhoso, é isso, mas ele não tem resultado nem sucesso. Por que você não tem resultado nem sucesso? Se você vende água gelada no deserto. Quem vende água gelada no deserto, ele tem que ter resultado e sucesso. Por que é que você não tem? É o Ok? mínimo, né, que a gente Pronto. espera. Porque existe algo chamado, vou falar aqui bem simples, precificação, que está completamente errada, a sua precificação. Então, a água você até vende, mas não tem resultado. Você sabia, você que está assistindo o nosso programa aqui agora, que quando você não tem uma precificação correta, quanto mais você vende, mais problema você tem? Porque quanto mais você vender, mais problema você vai ter. Existe aquela frase que o pessoal fala muito assim: eu não sei para onde está indo o meu dinheiro. Nós sabemos. E eu Isso. consigo te dizer aonde tá. Aonde está indo o seu dinheiro? Aonde ele está parado, ele pode estar parado e o pior, ele pode estar descendo pelo ralo. Porque o parado você não vai lá consegue pegar. Quando ele desce pelo ralo, é difícil você pegar ele, entendeu? Mas quando você consegue estancar aquela descida pelo ralo, tudo se torna mais fácil. É aquilo que eu volto a falar, Glícia. O problema é que o empresário, ele chega e diz assim: não, a minha equipe é competente. Na consultoria que nós chegamos nas empresas, a primeira pergunta que eu falo: como é que está a sua equipe? A equipe do marketing, a equipe da vendas, a equipe comercial, a equipe administrativa e a equipe financeira. Não, a minha equipe é top. E eu estou vendo uma empresa com problemas em várias áreas, porque é o seguinte, o financeiro, eu vou falar assim, ele é o final. O todo em uma empresa, Glícia, eu falo aqui no nosso programa e nas nossas consultorias, ela começa com as compras. Tudo. Ela começa com as compras. Quando você compra certo, anda certo. Quando você compra errado, você vai ter problema no meio do caminho, certo? Depois eu explico para você, ele já expliquei o que é comprar certo e o que é comprar errado. Ele passa por todos os ciclos e ele para lá embaixo, lá na última linha, que é o financeiro. Então, o financeiro é um termômetro. Então, quando a pessoa do financeiro liga você chega para o empresário e fala assim: seu João, não temos caixa por contas a pagar essa semana. Ele fala: não tem problema não. Um dia você me fala que eu faço um Pix para conta. Aí ele faz, tá certo, legal, o empresário tá pagando, tá bancando. Só que vai chegar uma hora que o dinheiro do bolso dele vai embora. Aí já foi embora o dinheiro da empresa, né, que ele tá pedindo emprestado ao empresário. Vai embora do empresário, daqui a pouco ele tá onde? Dentro do mercado financeiro. E aí começa os transtornos. Mas a equipe é boa. A equipe é boa. A pessoa compra errado, estoca errado, precifica errado, vende errado, recebe errado e o financeiro sofre, mas a equipe é boa. Eu escuto isso sempre. Pimentel, aproveitando isso aí, eu escuto muito dos empresários dizer assim: não, tá tudo certo. Não, no meu financeiro tá tudo ok. E aí você vai, como seus ouvidos, eles são treinados. Suas percepções com o tempo, acho que você Isso, sabe, aguçada. a gente já vai pegando as coisas no ar. E aí você questiona assim: tá, você sabe quanto você tem a pagar durante essa semana? Não sei. Você sabe a previsão de recebimento? Não sei. E aí você vai entendendo que ele tem vergonha de te dizer que ele não tem os números na mão. E aí você vai tentando dizer: cara, tá tudo certo, muitas empresas elas são assim, mas a gente está aqui para te ajudar. E é isso que a gente sempre tenta deixar o empresário tranquilo, que não é só ele, mas que depende dele sair da onde ele está. Certo? Que a gente está ali exatamente para ajudar, que não é sobre fraturar, porque a venda também pode estar errada na precificação, é sobre saber como gastar também, é sobre estancar, é sobre fechar a torneira, porque não adianta eu faturar muito, porque faturar é diferente de receber, são duas coisas muito distintas, mas eu também tenho que saber usar os recursos financeiros da empresa para que o empresário não precise tirar do bolso dele, porque isso não é o certo, tirar do bolso dele para pagar as contas da empresa. Então, é um diagnóstico muito amplo. E o empresário muitas vezes tem vergonha de dizer isso para a gente. Tem. Eu tenho 2 treinamentos no Instituto Empresarial, que é o Academia de Empreendedores e o Smart Business Mentoring, que é para quem já tem uma empresa. E lá, todos dois, você falou aí agora que a pessoa tem vergonha e não sabe os números,
eu coloco lá um trecho que eu escutei muito nas empresas, escuto até hoje. Falei, como é que tá seu contas a pagar, seu contas a receber? É com a menina do financeiro. É com o menino do financeiro, o rapaz do financeiro. O tempo todo eu escuto isso. Tranquilo. Quer dizer, a menina do financeiro, o rapaz do financeiro. Aí eu vou para a menina do financeiro, o rapaz do financeiro, e eles não sabem. E aí, como é que faz um negócio desse? Quer dizer, é como eu falei, ó, tudo começa com as compras. Eu vou nas empresas, a compra é uma confusão com a área de venda, com a área de estoque, com a área. Rapaz, é uma confusão tão grande. Mas a empresa está rodando. Sabe por quê? Porque ela vende água no deserto. Água no deserto vende-se muito, ele não tem nem precificação correta, mas como tem muito giro, ele não sente. Aí vem um negócio chamado pandemia, que acabaram as pedaladas. As pedaladas foi embora. E agora, como é que faz? Aí o pessoal diz assim: a pandemia quebrou a minha empresa. Não foi pandemia. Não foi pandemia. Ela ajudou? Claro. Ó, algumas empresas passaram por alguns transtornos devido à pandemia, sim, mas recuperaram. Eu tive a empresa da consultoria que cresceu no ano de 2020 40%, 2021 cresceu 35%. Quer dizer, a empresa cresceu. Por que ela cresceu? Uma organização financeira que ela tinha. Que é isso que nós estamos falando aqui o tempo todo. Pimentel, só outra adendo. Você fala uma coisa que eu sempre digo: a pandemia, sim, ela quebrou algumas empresas, mas outras não foi pandemia. Ela já vinha ruim. Já, não tinha Naturalmente, pedalando. ela já vinha ruim. E outras foi porque a pandemia de fato quebrou. Então, a pandemia ela veio sobre planejamento financeiro, ela veio sobre educação financeira. Então, a pandemia, quem não soube aproveitar, que pena. Porque é nesse momento que a gente tem que entender o financeiro, tanto pessoal como empresarial. Eu tinha 4 empresas prestando a consultoria na época da pandemia, 3 passaram tranquilas pela pandemia, né? Foram 4 meses, a primeira levada foram 4 meses. Uma teve um pouco de transtorno pela teimosia dela, ok? Porque o que nós aplicamos de técnicas e ferramentas dentro das empresas para todo mundo, ok? Independente de faturamento. Quer seguir? Não é obrigado, é um remédio que o médico passa. O médico passou o remédio. Você está com dor e você não está tomando, não tem problema nenhum também não, continua com a dor, tá certo? Mas quando a dor aumenta, que foi o que a pandemia fez, a dor aumentou, aí, ok? Você passa os seus transtornos. Mas é isso que nós estamos falando aqui o tempo todo. Caro não é uma consultoria. Caro não é um profissional capacitado. Caro é fechar uma empresa. Eu sei disso porque eu já fechei uma empresa há 20 anos atrás, todo mundo sabe, quebrei, tive problemas financeiros muito grandes e é a única hora que você se torna dono de empresa. É quando você quebra, porque tudo vem em cima de você. Glícia, quais são os principais erros financeiros que você encontra nas empresas? Excelente pergunta. Primeira coisa que eu encontro é empresário confundindo a conta de pessoa física com a conta de pessoa jurídica. A pessoa física, ela precisa pagar uma conta hoje, por exemplo, uma luz. Ela vai lá, pega a conta de pessoa física e paga da conta da empresa. Não pode. Certo? Isso é muito perigoso, ela está fazendo isso. A empresa dela não é um banco que vai lá no caixa eletrônico e paga. Eu preciso separar. O empresário, ele precisa definir um prolabore que a empresa consiga pagar isso. Não é ele dizer: eu trabalho muito, eu sustento isso, eu acho que eu mereço tirar 30 mil por mês. Não é dessa forma que o prolabore funciona. Não é dessa forma que a gente calcula o prolabore. A gente precisa calcular, saber quanto a empresa consegue estar pagando esse valor. Então, o erro primordial é misturar as contas de pessoa física com as contas de pessoa jurídica. Então, quando a gente começa a trabalhar, uma das primeiras coisas que a gente faz é dividir isso, é separar isso. Isso acontece muito nas pequenas e médias empresas, acontece bastante, tá? E eu já escutei alguns empresários falar assim, Glícia, mas André, se eu tirar 10 mil no começo do mês, vai fazer falta para a empresa, eu prefiro ir fatiando o mês todo. Faz um certo sentido, Sim. faz um certo sentido, mas você precisa buscar o equilíbrio nas suas contas para que a sua empresa consiga lhe pagar, ok? Existem algumas metodologias de você entender isso, tá? Dentro do financeiro. Porque você não pode realmente estar sangrando o caixa da empresa. O que a Glícia falou aqui é o seguinte: o empresário, o que suporta no caixa da empresa é 10 mil, ele está tirando 30. Ele está tirando 30 mil.
Eu já contei algumas histórias aqui de empresários que tinham 2 empresários que toda sexta-feira eles tiravam X valor da empresa. E como é que com cheque especial, sem cheque especial, com dinheiro, sem dinheiro, deixa de pagar fornecedor, mas o prolabore dele tinha que ser tirado. E eu mandei cortar o prolabore desses homens. Deu uma confusão Imagina. tão grande. Mas depois de 6 meses eu resolvi a vida deles. Mas eles sofreram bastante. Por quê? Ele deixava de pagar um fornecedor para poder bancar o prolabore dele. Quer dizer, a sua família você sustenta e a do fornecedor ele não vai sustentar, é isso? Então, é isso que cria transtorno dentro da empresa. Quando você começa a entender como é que funciona esse mecanismo, aí tudo se transforma. Clícia, então, por que confiar apenas no saldo bancário pode ser perigoso? Saldo bancário é enganação, tá? Na hora que eu confio apenas no saldo bancário, o saldo bancário é uma foto. Ela nem me diz antes, ela nem me diz depois, ela me diz o momento, ela me diz às 14 horas o que está hoje, nesse momento. Então, eu confiar apenas no saldo bancário daquele momento é muito perigoso, porque não me dá nenhuma projeção. Ela não me diz o que eu preciso pagar amanhã, ela não me diz o que eu preciso pagar daqui a uma semana. E o que acontece muito, Pimentel, é as empresas confiarem apenas no saldo bancário, dizer assim, eu tenho dinheiro na minha conta, eu não preciso de ajuda no financeiro. E tá tudo certo, porque eu recebo boleto, eu pago, hoje não tem saldo, eu vou esperar para entrar dinheiro amanhã, vou fazer antecipação, eu vou esperar e assim vai levando com a barriga, sabe? Quando, né? Vai empurrando, vai empurrando. Então, esse é outro erro. Confiar apenas no saldo bancário. Eu não posso confiar apenas no saldo bancário porque ele não me diz o histórico, ele me diz uma foto. Naquele momento, naquela hora, ele me diz o que está ali, mas ele não me dá nenhuma projeção. Então, isso é extremamente perigoso por causa disso. Dentro de saldo bancários, eu faço sempre nas empresas, você faz a conciliação de contas, conciliação bancária, é feita a sua conciliação bancária. As pessoas têm mania de, quando é na sexta-feira à noite, pega o cartão de débito da empresa e leva para casa. E aí, o tempo todo passando aquele cartão. Quando é na segunda-feira que você vai ver o extrato, tem lá vários lançamentos. E ele não lança no plano de conta dele. Não. Entendeu? Aí vem a história da pergunta anterior de misturar as contas da pessoa física com da jurídica, quando isso vira uma confusão tão grande. E outra coisa, às vezes o cartão é acessível às pessoas da família, entendeu? Eu preciso comprar, pega o cartão e a senha é essa aqui. Então, esse tipo de bagunça, literalmente, que você precisa acabar dentro da sua empresa. Porque a incidência de fechamento de empresas nos 24 últimos meses. 5 anos, 48% das empresas, de acordo com o Sebrae, então é um dado bem real, empresas fecham, 48% fecham por falta de gestão financeira. É um dado muito específico e muito grande. Vamos levar para 50%, o que significa que a cada 10 empresas que abrem, 5 fecham. Por que fecha? Aí eu falo aqui no programa assim, sempre repito isso. Ninguém abre uma empresa, você que é contadora, vai falar assim, Clícia, eu quero abrir uma empresa, eu quero botar um capital social dentro dela de 2 milhões, vou aportar 2 milhões, mas quando for daqui a 2 anos eu quero que ela quebre, eu quero perder esse dinheiro. Alguém faz isso? Não. Por que então que quebra e perde os 2 milhões? Falta de gestão financeira e a gestão empresarial. Porque existe a gestão financeira e a gestão empresarial. Separe isso aqui, uma coisa da outra, tá? Porque você precisa saber gerir a sua empresa. Gestão empresarial, você vai ter que gerir pessoas. As pessoas vão montar um negócio, eu falo de um restaurante, vai montar um restaurante, aí você coloca num ponto maravilhoso, lindo, lindo, só que lá não tem estacionamento, é uma via que passa carros a 80 km por hora, não tem estacionamento, não tem passeio de pedestre, mas o ponto é maravilhoso. Aí você abre e com quanto tempo vai fechar essa empresa? Se não vai ter movimento. É exatamente isso. Para você, olha, eu falo sempre, Gleice, é o seguinte, para abrir uma empresa, procure um especialista. Para tocar uma empresa, procure um especialista. Para fechar uma empresa, procure um especialista. Que até para fechar eu preciso. Deu para entender? Então você precisa entender disso. Quando você entende sobre tudo isso, se torna muito mais fácil. Você, empresário que está assistindo aqui o nosso programa, quantos treinamentos de empresário você fez para você se tornar empresário? Quantos? Não, simplesmente as pessoas receberam dinheiro aí de 20 anos de emprego que estava,
recebeu a rescisão e botou todo dentro de um negócio que em um ano foi todo embora o dinheiro dela. Então, é isso que você precisa entender. Os profissionais que atuam nessa área querem evitar que isso aconteça. Para isso, você precisa ficar atento, assistindo o programa como um Foco Sucesso, vai ter os contatos da Glícia, da Resolutiva Financeira. Olha o nome bonito, Resolutiva Financeira, resolve a sua situação. Liga para a Glícia, troca informação. E uma outra coisa, a visita é paga? A sua visita quando vai lá? É de Não. graça. A visita não é paga, tá certo? Ou a reunião de vídeo não é paga, uma ligação não é paga. Tira suas dúvidas. Então é exatamente isso aqui. Você confiar somente no saldo bancário, você vai esquecer da precificação, você vai esquecer de estoque, você vai gastar o dinheiro, e às vezes, daqui a 3, 4 dias, você tem que pagar uma conta imensa e não tem dinheiro porque o saldo bancário estava lá naquele dia. Só que como você simplesmente só olhou para aquele dia, não fez a projeção do contas a pagar, daqui a 3, 4 dias você vai ter sérios problemas, não é isso, Glícia? Isso, exatamente. Eu aproveito e falo de um case, né, da Resolutiva. Era um cliente, tá, que tem uma loja, na verdade ele tem 2 lojas de roupa, acessórios, enfim. E ele fazia antecipação, que é algo que com o nosso trabalho, com o tempo, a gente tenta fazer planejamento para que ele deixe de fazer, porque ele perde dinheiro com as tarifas bancárias. E aí na primeira reunião, sabe o ouvido que já é treinado? A gente já percebeu que ele não fazia nada de financeiro, mas ele dizia que fazia tudo, mas quando a gente ia perguntando, ele não tinha nenhum dado. E aí eu pedi para ele tirar o extrato bancário dele de 2 meses, certo? Certo. E pedi para ele, faz o seguinte, coloca aí do lado o que é que cada saída significa. Aí vou remeter ao Prolabore e vou remeter ao saldo. A empresa faturava 40 mil e ele tirava 12 mil de Prolabore. A empresa não tinha como fazer isso. 30% da precificação dele era o Prolabore. Sim. E aí ele achava que tinha saldo positivo porque ele fazia antecipação. A história do cartão de débito, vou ali, passo, vou passando, a história de juntar as contas. Então, quando ele viu aquilo, ele tomou um choque, porque nem ele imaginava aquilo. Então, a importância da conciliação bancária, a importância do cartão, a importância da gente separar as contas. Então, tudo que a gente está falando casa exatamente com esse meu case. E ao longo de 9 meses, a gente foi conversando, a gente foi estruturando, porque a gente não tem como mudar as coisas da noite para o dia. Não é um pó mágico que a gente vai e faz, né? A gente acredita que todos os dias a gente melhora 1%. Então, é uma melhoria contínua de processos e a gente vai fazendo aos poucos, até porque é uma mudança de mentalidade do próprio empresário, né? E a gente vai fazendo com que ele fosse. Então, em 9 meses, qual foi o nosso resultado? Definição de Prolabore, principalmente sem fazer antecipação, todas as contas em dias, todos os débitos da empresa pagos. Então, foi um case que a gente ficou muito feliz. E em 9 meses, o áudio que eu recebi foi de uma satisfação enorme dele, porque ele não imaginava como a empresa dele estava ruim e em 9 meses a gente transformou aquele cenário que ele nem tinha noção. Então, a importância de ter, não só olhar o saldo, mas dele acompanhar aquilo e entender os números. Pronto. Exatamente isso. Então, foi feita uma arrumação dentro da sua empresa. Cada coisa no seu lugar. Por isso que eu estou falando aqui o tempo todo que procure um especialista. O especialista vai lá e resolve. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse empresário que após 9 meses, nasceu até uma criança, 9 meses, após 9 meses, o que é que acontece? Ele está com a empresa dele organizada, vendendo, dinheiro no caixa, tudo resolvido. Pergunta para ele o que significa paz na mente, felicidade, noite de sono. Qual é o preço disso? Tem preço? É claro que não tem preço. Glícia, o que significa de verdade ter um financeiro estruturado dentro da empresa? Acho que esse cliente iria responder perfeito, né? Que você falou. Vou falar por ele, tá? Tranquilidade. Hoje ele tem os dados reais, decisões reais. Vou continuar falando desse caso. A gente abriu uma 3ª loja. A gente abriu sem precisar fazer empréstimo, porque a gente fez caixa ao longo desses 9 meses. Então, na hora que a gente tem dados reais
faz da empresa com organização, planejamento, procedimento, rotina financeira, o empresário ele consegue pensar melhor e ele consegue tomar decisões mais claras. Então, quando a gente entra dentro da empresa para fazer toda essa organização, ele entra como um parceiro nosso e a gente vai dar todo esse suporte para ele e nisso ele consegue ter uma lucratividade melhor no serviço dele. Poxa, será que não é melhor a gente verificar a margem de lucro? Será que a precificação não está certa? Então, ele vai tendo uma clareza nos números e aonde a gente pode melhorar. É exatamente isso. Quando o profissional descobre os gargalos, né, que tem dentro da empresa, tá aqui o caminho. É igual aquela água que está obstruída. Faz assim, ó. É rápido para resolver. Então você só precisa entender. Ó, eu posso falar para vocês que mais de 70% das empresas que eu fiz consultoria empresarial, elas estavam com problema no financeiro. Mais de 70%. Mas por quê? Muitas vezes por desorganização financeira. Sim. Por ter pessoas, não são pessoas incompetentes, tá? Cada um tem a sua competência, só que estavam no lugar errado. Muitas vezes, uma pessoa que veio da área administrativa foi jogada no financeiro assim, ó, vai lá e resolve. Porque as pessoas precisam entender que o setor financeiro não é o setor de pagar contas, não. As pessoas só precisam entender isso. O setor financeiro, pô, eu já tive empresas que eu vi que pessoas tinham perfil para trabalhar no financeiro, eu falei, ó, eu vou colocar você no financeiro. Deus me livre. Eu falei, não é por quê? Não, o financeiro é odiado. Eu falei, ó, se o financeiro é odiado dessa empresa, tá certo, o financeiro tá no caminho certo. Porque o financeiro que diz sim até para o empresário, ele tá errado. Eu, quando eu assumo uma empresa, na consultoria, eu assumo o financeiro. O financeiro vem para minha mão e é mão de ferro. A primeira coisa que eu digo quando eu fecho eu sou contratada pelo CNPJ, para que o CPF do empresário entenda que eu vou sempre defender o CNPJ, a vida financeira saudável do CNPJ. Então, às vezes sim, eu vou dizer, ó, CPF, a gente precisa definir o Prolabore, o seu Prolabore vai ter que diminuir de 15 para 10. Então, por isso que eu sou contratada pelo CNPJ, exatamente porque o financeiro precisa dizer não em alguns momentos, exatamente para que ela consiga crescer de forma sustentável. Mas aí é que entra a experiência do profissional que está lá, porque ele vai explicar o porquê. Isso, Não é que ele vai tirar isso aqui, não. De repente, daqui a 6 meses, vai para 20, vai. ok? Vai para 20. Por quê? Porque primeiro precisa cortar algumas coisas para que a empresa sobreviva. Porque quem tem que sobreviver é o CNPJ e não o CPF. O CPF, às vezes, tem um problema. Se o CNPJ estiver ok, tá tudo certinho. Isso. Certo? O CNPJ vai lá e resolve. Só que quando o empresário quer misturar o CPF dele com o CNPJ e ele quer sangrar o CNPJ, aí esquece, ele vai ter problemas e seríssimos. Glícia, em que momento o empresário percebe que precisa de ajuda para organizar o financeiro? Quando é que ele grita? Quando é que ele está com a dor? Quando ele não consegue mais pagar nada, quando ele começa a entender que o imposto está atrasado e isso causa algumas consequências, quando ele começa a atrasar salários, nesse momento é que ele vai entender que ele precisa de ajuda, né. Muitas vezes o empresário até sabe que ele precisa de ajuda, mas ele não sabe para onde, ou até ele sabe fazer, mas ele fica perdido, o empresário muitas vezes se sente perdido. E é nesse momento que a gente vai tentar ajudar ele e explicar para ele da maneira mais simples, mais tranquila. Eu tento sempre levar a filosofia japonesa do Kaizen, não sei se você já ouviu falar, é a filosofia de melhoria contínua. A gente precisa melhorar sempre 1% ao dia e sempre melhorar. Tudo certo, se até aquele momento tá uma confusão, mas a gente vai todo dia melhorando aos poucos. E até aquele dia, imposto está atrasado, salário está atrasado, mas tá, vamos ver o que a gente pode fazer hoje para que isso a gente consiga sanar. Os 3 primeiros meses que a gente faz dentro da empresa é o diagnóstico, é para dizer o que a gente pode fazer naquele momento, é entender como aquele CNPJ chegou até aquilo ali, para que a gente consiga fazer um planejamento, por isso a importância da gente entender como funciona, por isso que não é da noite para o dia, até porque a empresa, para chegar nesse nível, não foi da noite para o dia, e assim a gente conseguir juntos, resolutiva junto com a empresa, sair da onde ela está e prosperar da maneira mais saudável possível. Então, o empresário ele chega até a resolutiva quando ele já está assim, sabe, afundando, quase já na UTI, é nesse momento.
E que pena, Co- porque não era para chegar nesse Não momento. tem, mas geralmente os empresários, eles tentam até o fim, certo? Quando eu falo fim? Porque às vezes é o fim mesmo. Eu já cheguei em empresa, fui contratado não, fui chamado para ir lá numa empresa e eu falar assim: aqui não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não adianta eu entrar, você querer me pagar, porque você vai ter mais uma despesa comigo e a sua empresa não vai sobreviver. Aí o profissional aqui, ele é muito honesto de dizer isso, tá certo? Porque chegou em uma situação que não tem mais jeito. Mas por quê? Pela teimosia do empresário. Porque quando hoje o financeiro está doendo, hoje está doendo muito, muito, muito. Só que está doendo há 2 anos. Há 2 anos ele vem ali com algumas dores, as dores só aumenta, e ele simplesmente não vê, ou finge que não vê, né? Que é o mais importante, ou finge que não vê. Então você precisa só ficar muito atento ao que está acontecendo. Ó, lembre-se, o CNPJ, ele é o dono da situação. Você, como CPF, você é empregado do CNPJ. Ah, não, eu sou empresário. Não, você é empregado do CNPJ. O título de empresário é você que está se dando, ok? Você tem que cumprir horário, você tem que cumprir regras, só que você não quer cumprir. Aí terceiriza para pessoas que não têm a competência, que tem um profissional como a Glícia aqui do BPO financeiro, e aí os resultados realmente são negativos. Mas tudo é uma questão de escolha, não é isso? Você acredita que eu já peguei empresa que fatura meio milhão mês, que tentava fazer o financeiro, que não tinha habilidades e tá tudo certo. Era uma fonoaudióloga e uma enfermeira. Serviços. Que a mentalidade não conseguia e porque a habilidade da pessoa não era sobre fazer financeiro. É. A habilidade dela era fazer a área da saúde. Eu dizia, gente, mas não dá certo, não dá muito certo. E quando eu questionava sobre números, a pessoa ficava perdida. Ela podia acessar sistema, planilha e tá tudo bem, não precisa ter de cabeça, mas precisa ter 2, 3 cliques. E nem isso a pessoa tinha, porque ela não tinha habilidade, mas porque era esposa e a pessoa não queria dar o braço a torcer. Aí, nesse momento, eu preferi recuar, porque eu entendi que ali eu não ia conseguir dar um passo à frente. Então, a gente que já está há mais tempo, a gente entende que não iria conseguir fazer um progresso muito adiante, e aí a gente prefere dar um passo para trás, porque a empresa não iria absorver a nossa demanda. Eu tinha um cliente que ele falou para mim uma vez assim: André, eu não entendo nada de financeiro, zero, mas eu tenho 2 pessoas competentes dentro da área financeira. Em primeiro lugar, eu dei para ele parabéns. Parabéns, você está certo. Não entende, colocou 2 pessoas competentes. Só que essas 2 pessoas competentes vão gerar relatório, não é isso? E como é que faz para você dar o de acordo, se você não entende? Aí eu fui lá e treinei ele. Para que eu disse: ó, você precisa assinar, porque senão você vai dar amém para tudo. Porque se você não entende, tá até você contratar a BPO financeira, a resolutiva financeira, certo, legal. Só que você precisa entender um pouco para que quando os relatórios cheguem à sua mão, você dê o seu amém, ou não, ou não. Análise de crédito. Tem empresas que precisam, vendem muito e precisam fazer análise de crédito. E as empresas também, aconteceu isso, ela não faziam análise de crédito. Quando eu comecei a fazer a consultoria empresarial lá nessas empresas, aí o que é que acontecia? Toda a venda tinha que passar por mim. E eu dava sim ou não. Eu comecei a dar não para um bocado de venda, deu um bocado de confusão. Óbvio, todo mundo acostumado a vender. Só que é o seguinte, vendia e não recebia. Aí eu digo, ó, faturamento fantástico, ok? O faturamento fantástico, mas o recebimento horrível, tá certo? O regime lá era competência, competência, competência e competência. A taxa era zero. Então, adianta? É claro que não. É por isso que o financeiro precisa entender muito e o empresário precisa entender, porque ele precisa da caneta dele também lá. E esse empresário só dava amém. A inadimplência era tão grande que você não imagina. Bom, aproveitando que nós estamos falando aqui dessa desorganização, tem uma pergunta aqui. Dá para crescer com desorganização financeira? Até dá, né? É que eu brinco muito que é como criança, dá para criar criança de qualquer jeito? Dá. Mas como é que vai virar um adulto? Vai virar um adulto disfuncional, um adulto de qualquer forma, sem princípios. Então, a empresa, sim, ela cresce. Mas até quando
A gente não sabe, como a gente já citou, 48% das empresas elas quebram nos 5 primeiros anos. Então, ela pode crescer sim, mas até quando e de que forma, né? A gente precisa sim sempre ter uma organização. Sempre imagine sua empresa como uma pessoa, como um filho seu, como um bebê. Então, o bebê você precisa nortear ele, você precisa educá-lo, ele para quando ele ser um adulto, ele ser um adulto funcional, ele ser um bom profissional, ter um bom caráter. A sua empresa, ela precisa ter um comercial que venda de forma efetiva, não venda de qualquer jeito, não é vender por vender, é vender, faturar e principalmente o receber, né? Para que a gente pague as contas, porque afinal faturar não é o recebido, são coisas distintas. Então, é o fazer a compra da maneira certa, é saber quando comprar, é saber quando fazer o pagamento daquela compra. Então, a empresa ela cresce, sim, mas desordenada ela não se sustenta, que aí é a grande questão. Quantas empresas você viu que cresceu de repente, mas não se sustentou? Né? Quantas empresas você viu abrindo várias filiais em Fortaleza, várias filiais por aí, mas não se sustentaram? É sobre isso que a gente tem que falar e é sobre isso que a gente tem que ter cuidado. A gente não abre empresa pensando em fechá-la, como você falou no início. A gente abre uma empresa pensando em prosperar, pensando em crescer. Se você quer que sua empresa cresça, cresça de maneira correta, cresça de maneira saudável. E não só na área financeira, em todas as áreas, ela precisa sim ser estruturada. Falamos de vendas aqui, quando na empresa que nós estávamos na consultoria. O vendedor, ele trabalha pela o regime de competência, ele vendeu no dia 30. Dia 5 ele recebe a comissão. Aí a empresa vai receber 30, 60, 90, 120. Presta bem atenção nisso. O caixa da empresa, por que é que tinha muita dificuldade? Porque os vendedores brincavam o mês todo. Faziam uma venda no dia 10, uma venda no dia 15, ele sabe que no dia 5 ele recebe, e aí não tinha um comercial organizado. As vendas desorganizadas, vendia de qualquer maneira. O transtorno nessa empresa era tão grande, que uma vez eu fiz uma conta, ela tinha 60 dias de estoque dentro dos clientes vendido sem receber. Você já imaginou o que é isso? E o caixa sofrendo muito, e o empresário sem dinheiro. Por quê? Porque como ele não entende, ó, foi o que nós falamos aqui. Aqui não é só entrega de números, nós mostramos a solução. O Instituto Pimentel, nós mostramos, é por isso que tem um slogan no Instituto que nós somos especialistas em resultado e sucesso. Ok? Porque você precisa ter resultado e sucesso. Então, onde é que está a dor? Você falou do caixa bancário, né? Do saldo bancário. Ah, tem lá 10 mil hoje. Mas quando for daqui a 5 dias, tem que pagar 100 mil. E aí, como é que faz? O 10 mil de hoje vai pagar os 100 mil? Por que está com déficit já de 90? Aí você vai buscar aquele fiozinho, você descobre exatamente, são essas vendas mal feitas. Eu já vi empresas quebradas só por ter vendas mal feitas. Por quê? Porque é critério nenhum. Sabe qual é o critério? Competência do vendedor. O regime de competência, tá? Não é a competência dele vender, é o regime de competência. Ele vendeu no dia 30, mas no dia 5 ele recebe. Ele forçou a venda, porque ele olhou e disse: pô, eu preciso receber no dia 5 X valor, vou forçar a venda. E ele forçou a venda no dia 5, e aí ele vendeu para 30, 60, 90, 120, 150. Você precisa entender disso. É por isso que eu falei aqui, ó, o empresário, quando ele está capacitado, ele passa a entender o que é que está acontecendo e ele passa a gerir a empresa dele de uma maneira correta, não é isso? Isso, exatamente. Nós não fomos ensinados, educados na escola, infelizmente, a educação financeira e principalmente a abrir empresas. E aí, volta a falar o que o Pimentel falou. Você fez curso qual foi a sua última vez que você se capacitou? Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo para você aplicar na sua empresa? Então, a importância de você estar sempre se reciclando para você estar colocando, né? Qual foi a última vez que você mapeou dentro da sua empresa quais são aquelas pessoas? Vou lhe fazer uma pergunta. Se você tivesse que demitir todo mundo hoje, recontratar, quantas pessoas você iria recontratar hoje? E eu lhe pergunto isso tanto do setor comercial como do setor financeiro ou qualquer área da sua empresa. Isso é importante a sua reflexão, porque o comercial reflete no financeiro. E isso é diretamente, não tem como a gente desassociar, porque o financeiro só recebe se o comercial vende. Tá vendo que eu falei lá atrás aí, na pergunta anterior, que eu falei o seguinte: o vendedor, ele quer vender. Ele recebe no dia 5.
Ele não recebe na liquidação, ele recebe no regime de competência. Aí o comercial está realmente longe, não está tendo comunicação com o financeiro. Aí a confusão é muito grande. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Quais indicadores financeiros, muito importante essa pergunta aqui, quais indicadores financeiros todo empresário deveria acompanhar de perto? De pertinho, bem de pertinho. Bem de perto. Faturamento, que a gente falou, faturamento é quanto eu vendo, recebimento é quanto eu recebo, que são duas coisas bem distintas, porque tem empresa que fatura muito e recebe pouco, que é o que você já falou, que a gente já explanou aqui. Então, faturamento, recebimento, margem de lucro. Eu só consigo saber minha margem de lucro quando eu faço outros relatórios como o DRE. Eu preciso saber meu ticket médio, quanto eu estou vendendo, qual é a minha média de que eu estou vendendo, qual é a média de desconto que eu posso estar ofertando, qual é a minha inadimplência. Muito importante eu acompanhar a inadimplência de perto, todos os dias eu tenho que olhar a minha inadimplência. Outro case, abrindo parêntese para falar desse case, tem empresas que só olhavam inadimplência uma vez por semana. Na hora que a gente passou a olhar todos os dias, a inadimplência caiu drasticamente. E aí isso reflete em outro indicador, fluxo de caixa. Então, são vários indicadores que o empresário precisa estar acompanhando sempre. Não é perdido, não é nunca. Ele precisa estar de olho nisso. E quando a gente entra dentro da empresa para fazer o trabalho, a gente combina com ele tudo isso, quais são as expectativas, quais são as realidades e o que ele precisa. Cada empresa tem os seus indicadores. O que eu estou falando aqui é de modo geral para as empresas. Então, a gente combina com o empresário quais são os indicadores que a gente vai estar passando para ele que ele fique de olho na operação dele. Tem um indicador, você que é empresário, que você conhece muito. Não são indicadores. Tem um indicador que você conhece muito. O indicador da dor financeira. Esse você conhece. O indicador da dor financeira. Ok? Só que esse é o último indicador. Porque quando você acompanha esses indicadores que a Glícia falou aqui, exatamente tudo isso não vai acontecer. Se você controlar tudo isso, não vai acontecer a dor financeira. Tá certo? Então você precisa realmente entender todos os dias, sentar todos os dias. Qual é o horário? Eu acho que um horário de 10 horas da manhã é um horário excelente para você sentar com os relatórios diários. Contas a pagar, contas a receber, saldo bancário, seu estoque. Já teve a reunião com o comercial mais cedo. Porque você aí vai realmente ver que a sua empresa está no caminho certo ou no caminho errado. Porque muitas vezes você não sabe nem o que está acontecendo dentro da sua empresa. Aquilo que eu falei, não estou criticando o vendedor porque eu sou um vendedor, tá certo? Eu estou dizendo o seguinte, se você não acompanha vendas, tem metas, a meta de venda, o vendedor tem que vender 30 mil no mês, ou seja, vamos abrir 30 dias direto, certo? Você vai vender R$ 1.000 por dia. No dia 10, o vendedor não vendeu R$ 1, mas ele está aguardando aqui porque ele sabe que no dia 27 ali tem um cliente dele que já compra 15 mil. Ele está preocupado com o bolso dele, não está preocupado com a empresa. Mas sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele não tem acompanhamento. Então, se você não acompanha a sua área comercial, se você não acompanha a sua área de compra e você não acompanha a sua área financeira, realmente você está fadado a morrer e muito rápido. Agora, tem até uma pergunta aqui sobre a desorganização financeira também, Glícia, que é: você acredita que a desorganização financeira é uma das maiores causas de falências das pequenas e médias empresas e por quê? Eu acredito que a desorganização, ela causa uma série de coisas, né? É causa-consequência, é efeito cascata. Na hora que eu sou uma pessoa desorganizada, a minha vida ela vai ser desorganizada, minha empresa vai ser desorganizada e minha equipe tende a ser desorganizada, né? Na hora que eu não controlo, eu não sei o que me espera. E na hora que eu não sei o que me espera, eu não sei o que eu vou poder fazer. Eu acabo sendo planejamento. Na hora que eu deixo o meu vendedor correr solto, eu fico sem caixa. Por exemplo, dia 20 eu tenho um imposto, que é o Simples, eu tenho um INSS, eu tenho um FGTS. Eu estou preparado para isso? Se eu sei que eu tenho que ter 50 mil em caixa, por exemplo, eu sei que as minhas vendas têm que ser boas antes do dia 20 para eu ter caixa para isso. Você já pensou nisso? Você já externou isso para o seu gerente comercial, para que ele entenda que isso é importante, ele ter vendas para você ter caixa nesse dia? Então, a desorganização, ela é efeito cascata de um modo geral. Então, a importância do financeiro organizado, ela faz com que a sua empresa ela se organize.
processos é muito importante para que você tenha uma vida tranquila e que você faça que sua empresa crescer. Eu faço um trocadilho brincando que você precisa cuidar dos 3 P na empresa, né? Que é pessoas, processos e produtos. Caso não consiga, tem bote mais 2, que é procure o Pimentel, né? E aqui tem que procurar a Glícia também, tá? Ok? Isso é um trocadilho que a gente fala, mas é uma grande verdade. É uma grande verdade. Quando eu falo procurar o Pimentel, são pessoas capacitadas para resolver a sua situação. Porque, senão, você vai perder dinheiro. Muitas vezes, você falou preciso de 50 mil daqui a 3 dias, 4 dias. Aí ele diz para o vendedor dele, vamos vender. Só que vamos vender, aí eu faço uma pergunta, vai vender à vista? Porque se não vender à vista, também não adianta. Ah, vai vender a prazo, vai. E como é que vai fazer com aqueles recebíveis? Vai ter que ir para o mercado financeiro. Qual é o custo desse mercado financeiro? Ok? Já calculou? Esse custo está dentro da sua precificação? Ou você está apagando incêndios? Olha quantas perguntas nós estamos colocando aqui para vocês. Então, isso é um resumo que é para vocês entenderem que se você não cuidar, como a Glícia falou, de uma criança, vai se tornar um adulto como? Desorganizado? Se você não cuidar da sua empresa, ela vai se desorganizar. Glícia, qual é a maior mudança que seus clientes percebem depois de estruturar o financeiro com a Resolutiva? Eu acredito tanto no meu produto, no meu serviço, tanto na Resolutiva, que meu contrato são de 6 meses. E eu tenho mais orgulho ainda que nenhum contrato saiu da minha base. E a minha empresa já tem 5 anos. Como assim? Sim, porque na hora que eu organizo a vida do meu cliente, quem não quer ter uma vida organizada, gente? Quem não quer saber que seu financeiro está sendo cuidado por um especialista? Quem não quer saber a sua DRE? Quem não quer saber os seus lucros? Sabendo que a partir do momento em que você entrega o seu financeiro e acompanha, tá? Porque isso é uma parceria, não é algo unilateral. Não é um abandono, né? Não é um abandono, é uma parceria. Eu preciso do empresário, como o empresário precisa da Resolutiva. É uma via de mão dupla, tá? Mas ele fica tranquilo. E eu já dou tempo para ele. O resultado maior é a empresa dele crescer de forma saudável e sustentável. Então, é isso que eu quero que quem está assistindo pense. Qual o custo de você não colocar uma pessoa especialista cuidando do seu financeiro? Qual o custo de você não ter uma DRE todo mês? Qual o custo de você pagar imposto atrasado? Qual o custo disso? Você já colocou na ponta do lápis? Qual o custo de você não olhar entradas e saídas constantemente? E é isso que a gente ajuda. A gente não entrega só contas a pagar e só contas a receber. Nós entregamos muito mais do que isso. Você precisa ter uma noção da área financeira, porque é o seguinte, eu pergunto sempre nas empresas qual é a sua geração de caixa. E geração de caixa é quem paga todos os abusos. É a geração de caixa da empresa. Quando você... Eu estou há mais de 25 anos na consultoria empresarial, trabalhei mais de 20 anos em um banco, visitei inúmeras empresas nesse Brasil todo e eu sempre analisei isso, ok? Porque se a empresa não gera caixa, ela não gera caixa, nem para pagar mais as despesas dela do mês, como é que resolve isso? Mas ela vende água no deserto. Eu sempre coloco água no deserto, porque água no deserto deve ser muito fácil vender, né? A pessoa naquele sol de 70 graus, uma água gelada, uma água mineral custa quanto? R$2? R$3? Lá no deserto custa 20. Ou seja, ela tem uma margem de contribuição imensa, não tem? Mas a operação dela é uma operação boa, é que você precisa analisar. É que as pessoas não entendem disso. Entende só dizer o seguinte, não, mas eu compro a R$2 e vendo a 20. Eu compro a R$2 e vendo a 20, eu tenho um lucro imenso. Mas tem lucro mesmo? Tem lucro? Que não é só sobre Não vender, é. não é sobre comprar e sobre vender. Esse meio termo aqui tem muita coisa para a gente analisar. Não é só sobre comprei 2, vender a 20. Exatamente isso. Então, a margem ela é muito boa. Essa margem ela é muito boa. Eu conheço empresas que têm uma margem líquida final de 5% e vive muito bem. Ela vive muito bem. Por quê? Porque tem não é porque tem o Instituto Pimentel lá dentro, não, porque eles são muito competentes mesmo. Porque é muito fácil falar que não, mas a nossa consultoria, não é isso, eles são muito competentes e trabalham na risca, não foge daquilo ali, porque uma empresa que tem um EBITDA de 9 e uma margem lá em torno de 4 a 5, ela precisa trabalhar muito organizada. Porque se ela não trabalhar organizada, algo errado vai gerar prejuízo. E ela não gera prejuízo.
Há muito tempo esse pessoal está no mercado. Então, é exatamente isso que nós estamos falando aqui para vocês. Nós não estamos falando só de margem bruta, não, tá? Porque o que importa realmente é a margem de contribuição, aqui a margem bruta, esse LL aqui embaixo, ele é muito importante. Ele é muito importante. Só que aí tem que ter a competência do operacional. É a competência do operacional. Muitas vezes, as empresas estão conseguindo sobreviver através de quê? De capital de giro de terceiros. O primeiro terceiro que a empresa busca é o do empresário, né? É o primeiro terceiro que ela procura. Depois ela vai para o mercado. E aí os preços começam a aumentar. Por quê? Porque o do empresário é um preço, às vezes até zero, que é um erro, mas até zero, só que depois ele vai para o mercado financeiro. E o mercado financeiro é de acordo com a necessidade naquele momento. O que eu estou dizendo, às vezes uma necessidade para daqui a 15 dias é 1%. Naquele momento é cheque especial. Entendeu? Então, tudo isso vai gerar um transtorno imenso na sua vida. Você só precisa entender isso. Quando você tem profissionais capacitados, como a Glícia da Resolutiva aqui, financeira, você acaba todos esses problemas. Porque você contrata uma empresa como a dela, uma empresa que vai lhe dar resultado, que vai lhe dar tempo, como ela falou, para que você vá para o estratégico, saia do operacional e vá direto para o estratégico, não passe nem na gestão, vá direto para o estratégico, para que no estratégico você vai pensar e transformar o resultado financeiro da sua empresa, fazendo bons negócios. Não é isso, Gleice? Esse é o que mais desejo aos meus parceiros e de modo geral, né? A gente espera que as pessoas prosperem, que as pessoas cresçam, se desenvolvam e que tenham tempo de pensar em outras formas de ganhar dinheiro, de rentabilizar. Pronto, rentabilizar. Glícia, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa e as pessoas estão doidas aí para poder ligar para você, para lhe encontrar. Como é que lhe encontra, Glícia? Nos encontram no Instagram, no @resolutiva.financeira ou através do WhatsApp, DDD 85 997974849. Entre em contato conosco, marque uma reunião, a gente vai entrar em contato, a gente vai verificar o que você precisa, o que a sua empresa precisa, porque a gente trabalha com personalização. A sua empresa, ela é única, a sua necessidade, ela é única. E eu faço questão de te ouvir e ver como a gente pode estar te ajudando e fazendo com que sua empresa melhore sempre. Empresa melhore sempre. Então, importante deixar claro, né, Glícia, que você vai ligar é de graça. Sim. Ela vai lhe visitar é de graça. Se for no Brasil, se você não quiser ter a despesa, aí você vai ter que ter uma despesa de avião para levar ela para lá, você pode ligar no vídeo, que a pandemia trouxe isso de bom, né? Trouxe de bom. Você faz reunião de vídeo, fala com ela. Você já imaginou, nós estamos falando aqui de Fortaleza, e você lá no Rio Grande do Sul, tem uma terceirização aqui em Fortaleza? Já imaginou o que é isso? Que coisa maravilhosa. Isso o online permite, tá certo? Agora, é você que escolhe. Quer continuar sofrendo? Tá certo também. Tá tudo certo. Não tem nada de errado. Cada um escolhe a maneira que vive. Quer mudar? Quer mudar? Quer transformar os resultados? Tem outras opções. Vai para uma escola, vai aprender, faz treinamento, faz curso. Agora, você vai passar o tempo todo fazendo isso? Não, terceiriza que é melhor. Eu brinquei no começo que era uma ferramenta, uma técnica, né? Não, é uma terceirização. Era uma provocação que eu queria fazer realmente para você entender que é uma terceirização. Ó, olha que beleza. Terceiriza o seu sucesso, não é isso, Gleice? Sim, com certeza, é isso que eu desejo. Podemos encerrar assim, né? Eu só queria agradecer a todos, obrigada pelo convite. Espero que vocês consigam clarear um pouco, provocar vocês a olharem para sua empresa de uma forma diferente. Trazer pessoas competentes para realmente abrilhantar o nosso programa, para levar informações precisas para vocês. Esse é o nosso objetivo no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. E assim encerramos mais um programa Foco Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.